O livro de Jó, capítulo 1, versículo de 1 ao 6, assim diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. E decorrido o turno de 10 dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, eu quero agradecer por esse privilégio de estarmos agora ouvindo a palavra e desejamos, ó Pai, ter uma excelente revelação para que até no dia festivo, onde muitos pais celebram, vamos ver aqui exemplo de um pai chamado Jó, e que possamos, ó Pai, tomar posse desse testemunho para que nossas vidas venham ser fortalecidas, para que a gente venha crescer na graça e no conhecimento e nunca ser presa para o inimigo. Assim eu oro, agradecido ao Pai por estarmos aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, a Ele, dando graças e louvor. Amados irmãos, essa história narra aqui, já falando de virtude desse homem chamado Jó, e fala que após, logo no início do livro, falando um pouco da sua biografia, e fala que um dia os filhos de Deus, tudo indica que eram os anjos, foram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, aí nas versões corrigidas, mas Satã, e perguntou. Isso foi o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno: de onde vens? Aí Satã respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E no versículo 8 perguntou ainda o Senhor a Satã: observaste o meu servo Jó? Esse pai de família? Esse homem que temia a Deus? Esse homem que ele sacrificava em prol da santificação dos filhos, aonde tinha os filhos por obediência, eram 7 homens e 3 mulheres. Você vê esse homem? E ainda diz mais, quem falou isso foi o próprio Senhor, que dando como advogado de Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satã chegou e respondeu ao Senhor, falando assim: porventura Jó teme a Deus porque tu dá tudo para ele? Então, aí, acaso não cercastes de bens, e a ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens, né? E também multiplicaram sobre a terra, que era um dos homens mais ricos do Oriente, realmente era, cuidava de órfãos e viúvas, e tinha muitos servos, e tinha camelos, ele tinha de tudo, e era um homem realmente muito rico. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Meu irmão. Aqui narra uma das histórias mais incríveis. Um dos personagens que
a Bíblia, a história conta de um homem, para mim, diferente de todos. Muitos homens de Deus sofreram, muitos homens de Deus passaram por aflições, mas esse homem, ele foi diferenciado demais. E vamos aqui botar como um tema: quem aguentaria como Jó suportar tudo que ele suportou? E essa história, se caso nós atentarmos para ela e para todos os acontecimentos, ela pode ter um poder de fortalecer a nossa vida. Ela pode ter um poder de fazermos melhores diante de Deus. E outra coisa, ela é uma história muito impactante, diferente de tudo, porque teve muitos que sofreram ou até perderam a vida, porque em determinado momento de acontecimentos que aconteceu com a vida de Jó, que a gente vai narrar algumas coisas, ele preferia a morte do que estar vivo e estar passando por toda aquela dor. Muitos morreram, muitos se foram. E eu estava pensando muito sobre isso, como esse negócio é um negócio altamente de Deus, foi proposto por Deus dele ser provado, dele ser tentado, de ter passado por todas as provas que nós iremos narrar, que Satanás, Ra-Satã, apenas só foi um instrumento para fazer tudo que foi de mal contra a vida dele, mas isso foi do desígnio de Deus, foi da permissão de Deus. Então, o que acontece? É uma história que muitos já passaram por situações, mas como a de Jó, nada era claro para a vida de Jó. Mas ele temia, ele era reto, ele era íntegro. E nós sabemos que não suportaríamos, talvez, o que esse homem passou, porque Deus parece que escolhe uns para sofrer mais do que os outros. Isso abrange tanto homens e tanto mulheres, ou talvez seja por causa do pecado e outras coisas mais, e nações que sofrem a fome. Eu estava vendo um vídeo essa semana dos 10 países da Ásia que são mais pobres. O que é o mais pobre está entre Afeganistão e Gaza. Mas quantos ali da Ásia, quanto sofrimento, pessoas que não têm água, não têm luz, pessoas que não têm casa. Olha, é de chorar, a pessoa levar uma vida inteira de sofrimento. E o porquê dessa permissão? Ou até aqueles que dizem que são filhos de Deus, que servem a Deus, tem gente que passam por situações que tem outras que não passam. É incrível. Eu até considero de que minha vida está até boa, em comparação do que muitos passam por aí, mas cada um passa seus devaneios, cada um passa a sua luta, nós sabemos disso. Mas tem gente que parece que é escolhido para sofrer. E Jó, que tomou elogio de Deus diante de Ra-Satã, parece que ele foi escolhido por Deus para sofrer, que Deus permitiu. Imagina esse pai de família que tanto sacrificava, fazia pelos filhos, de repente ele tinha filhos que eram exemplo para a vida dele, que o honrava, que eram bênção para a sua vida. Imagina você perder todos os filhos como ele perdeu. Aprove a Deus ele ser provado em perder filhos, perder todo o seu dinheiro, perder a sua saúde. Mas em comparação, Deus fez ainda algo maior, deu o seu próprio filho. Eu acredito que Jó só perde para Deus de ter perdido, de ter dado o seu filho em sacrifício de muitos. Mas é uma coisa muito louca, ainda mais pais que quando vê no seu filho, você esculpido, o teu jeito, a sua fala,
Eu louvo a Deus, eu quero abrir um leque para falar para os meus filhos, que é o Gustavo e o David, são os filhos de sangue, apesar que eu falo que eu tenho para mais de 80 filhos, só que na igreja então quase todos são filhos, até filhos que são de idade, mas são meus filhos, na fé, na amizade, no respeito, na consideração. Mas eu fico vendo o quanto que David e Gustavo tem algo da minha pessoa. Aí vê David ali agora cuidando da avó, todo carinho, que ela está automotiva agora, está com um carro novo, para ficar mais tranquila. E ver o tratamento dele, o jeito, eu fiquei chorando ali. Porque eu, quando era novo, eu sempre também cuidava de pessoas de idade. Eu sempre fui uma criança diferente. Minha mãe falava isso. Sempre procurei tratar muito bem as pessoas de idade. Sempre fui educado. E ver como o Gustavo é um cara educado. O comportamento. O próprio David, mais animado, David. Mas são abençoados. Imagina Jó. Ele devia talvez ter filhos assim. Ele perdeu seus 10 filhos, 7 homens e 3 meninas. O que Deus fez foi provocar Rassatã na conversa. Imagina a dor que esse homem sentiria. Esse homem passou tempos sem saber do que estava acontecendo com ele. Mas tinha os amigos para acusar, os religiosos, tinha talvez toda a comunidade, tinha talvez a sua mente, o seu coração, todos para falar com ele, né? E aí talvez a dúvida, né, aumentaria talvez mais ainda, porque ele não sabia. Ainda falou assim o Senhor para Rassatã: viu o currículo do meu filho Jó? Temente, desvia do mal, reto. Rassatã depois indagou, falou todo aquele processo, como nós lemos aqui, né? Esse homem, porque ele tem tudo. E ele indagou, né, que ele é cercado de bênção, por isso que ele adora. Praticamente, ele criou uma tese, é porque o Senhor barganha os homens. Eles te adoram porque o Senhor enche eles de bênção. E os homens são acostumados, são ensinados, são doutrinados, são alienados a isso. Você sabia disso? Rassatã, ele nunca vai falar nada em vão. Ao redor, observando, ouvindo, entendeu? E hoje, no seio daqueles que dizem que são de Deus, a oferenda é essa. Adora a Deus, está perto de Deus, mas pelo que Deus tem para dar. A prova disso é porque vão para os templos, vão para os lugares chamados igreja para pedir. Dificilmente você vê pessoas que estão perto de Deus porque ama a Deus. E outra coisa, eu quero ter um assunto aqui muito profundo. Vamos ser altamente honestos. Quando a gente serve a Deus, sempre a gente pensa naquilo que Deus pode nos dar. Será que você tem esse amor todo por Deus? Eu não estou te reprovando, não. Eu quero trazer uma realidade que tanto serve para mim e serve para vocês. Será que nós temos esse amor por Deus? Ao ponto de abrir mão de esposa, de filhos, de bens que Ele possa me dar. Aqui o contexto lá, até quando eu falo, não é para você sair abandonando tudo, não. Ali diz, na proporção do que a gente já pesquisou até hoje, é que você tem que amar mais a Deus do que as coisas. Mas nitidamente a gente vê que não é isso. Tem gente que senta, se fundamenta,
fica em cima daquilo que Deus tem para me dar. Será que se você levasse uma vida de sofrimento, como Jó levou na sua vida, apesar de que a bênção veio toda depois, por tudo que ele passou, ainda 140 anos depois, ainda para gozar de filhos novos, de todos os bens, de tudo ainda que tinha. Mas será que nesse processo de provação, de luta, você ainda guardaria a sua fé? Será que você está preparado? Vamos aí tentar testar você com todos os sofrimentos que Jó passou, para ver se você ainda continua amando a Deus, ou se ama verdadeiramente, ou se você diz que teme ou está perto pela conveniência, ou porque você tem medo, ou porque você quer ser salvo. Você tem que pensar. Eu costumo dizer que quando a gente ama muito, a gente se relaciona. Tem gente que não consegue orar. Tem gente que não tem um a sós com Deus. Tem gente que não tem coragem nem de falar das suas mazelas, que deveria. Essa é uma das orações mais sinceras. Declarar para Ele todo o seu pecado, seus erros. Se você não tem relacionamento, como é que você pode dizer que tem um amor por Deus? Se eu digo que eu amo Luciana, minha esposa, eu tenho então um relacionamento com ela, eu tenho intimidade com ela, eu falo com ela, brigo com ela, é um relacionamento. Como teve homens que lutaram, brigaram, questionaram, perguntaram a Deus, porque tinha relacionamento com Deus. Aquela expressão de Pedro, aquilo é muito forte. A gente tem que se avaliar em dizer que é de Deus, dizer que é crente, em dizer que é evangélico. Não, que Deus está pondo na minha vida, eu tenho o poder de Deus, porque quando Pedro fala, convém mais agradar a Deus do que a homens. Então, são as teses que o inimigo levantou. E ele disse praticamente que todos adoram a Deus não pelo que Ele é, mas pelo que Ele dá. Todos têm interesse com Deus. O que Jó não era honesto. A Satã estava indagando isso. Tu cercaste eles de bem? Tem 10 filhos. Tem 10 filhos. Entendeu? Enéas quase bateu, né? 8. Bateu a porta. Mas eu já passei, eu tenho para mais de 70, tenho uns 80 filhos. Então trouxe, a desconfiança. Tira tudo só para ver. Nesses momentos, o nosso amor é provado por Deus. A ver quando você pede uma bênção, quando você consegue alguma coisa. Já viu a alegria que a gente fica? Ou quando não vem nada? A alegria é a mesma? Não. Claro que não. Vamos ser honestos. Mas como você lida com o Eterno, Deus Todo-Poderoso, quando não te dá? Será que o Satã, o inimigo de nossas almas, ele está certo em sua tese, que a maioria está com Deus pelo que Ele pode dar? Isso é muito sério e determinante para realmente saber se temos vida espiritual, ou se queremos, como meninos mimados, querendo satisfazer nossas vontades. Que às vezes não passamos de meninos mimados. E a resposta, entendeu? A resposta de Jó, depois de tudo que aconteceu, de tudo que ele perdeu, dos servos que morreu, dos bens
né, que ele perdeu, dos filhos, tudo. Ele pegou, respondeu no versículo 21 do capítulo 1 e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Tem gente que abre a boca e fala: mas que Jó pecou sim. Ele pode ter murmurado, ele queixou, mas fala aqui que ele não pecou contra Deus. Acabou. Eu fico satisfeito com isso. Igual eu já vi situações de pessoas que, querendo talvez inovar, querer defender a mulher de Jó. Eu já vi situações dessa. Ali diz que a mulher de Jó, né, amaldiçoou o teu Deus. Ela não se comportou bem. Por quê? Você vê o sofrimento talvez do seu marido. A mulher talvez tinha de tudo. Perdeu tudo e perdeu os filhos. Imagina uma mãe perder 10 filhos. Não foi chamada por ele de louca. Você não sabe o que você está falando. Então, de repente é isso, ela ficou louca. Pô, mas dizer que ela foi bacana de ter falado aquilo para Jó é brincadeira. Eu já vi mensagens defendendo. Também não estou amaldiçoando nem indo contra a mulher, não é isso. Só não pode estar colocando palavras aonde não diz. Então a primeira tese dele já foi destruída. Rassatã perdeu. Ele amava a Deus pelo que Deus foi e é, né, para a vida dele. É o sentimento, é o amor que nós deveríamos ter. Pelo que ele é. O Todo-Poderoso, Deus que nos ama, que tem misericórdia. Segunda tese: amar a Deus acima da família. Quem tem filhos, ou tem uma boa esposa, tem uma vida, né, satisfatória, que são unidos até como eles eram, falando no versículo 5 do capítulo 1, decorrido o turno de dia dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificavam, e levantavam-se de madrugada e ofereciam holocausto. Eles levantavam-se, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Todos os filhos são tirados. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meu filho, eu pago um pouco para ver. Não é fácil. Abrir a boca e dizer que é fácil, não é fácil. De repente você nunca, talvez, tenha olhado a vida de Jó com essa ótica. Foi provado pela permissão de Deus, e Deus, como advogado, colocou ele no fogo. Olha o fogo usado ali pelo Rassatã, foi para consumir. Então, no mesmo dia recebe que os seus 10 filhos morreram. Capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Porque a notícia do versículo 19 é que se levantou um grande vento do lar no deserto e deu dos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só escapei para trazer-te a nova. Rapaz, isso é forte demais. Deus provoca a conversa de novo. E não, aí Deus, aí você vê que Deus
naquela situação ali, ele recebe seus 10 filhos a notícia de que eles já tinham morrido. Ajeita aqui para mim alguém que caiu aqui, ó. Acho que ficou. Então, o Senhor deu, o Senhor tomou. Capítulo 2, para não bastar. O inimigo não ficou satisfeito a vez com suas teses. O que acontece? Deus provoca novamente uma conversa. Aí está lá no capítulo 2, aí está do versículo 1, também a 6, novamente. E no dia novamente que os filhos de Deus foi lá ter novamente lá. E outra coisa que ele trouxe, entendeu? E ele disse assim, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. Pele por pele. Porque não tem coisa maior, talvez, na vida de uma pessoa que ela vem amar, é a sua própria vida. Imagina, né, alguém não amar a sua vida. Você ama a sua vida, você cuida da sua vida, você alimenta a sua vida, você bebe em favor da sua vida. Pele por pele. Aí Deus novamente permite mais essa prova contra ele. Aí ele fala a partir do versículo, estende porém a mão e toca-lhe em todos os ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face, disse o Senhor a Satã, eis que ele está em teu poder. Ele permitiu, mas poupa-lhe a vida. É praticamente assim Deus falando, não, pode fazer o que você quiser com ele, só não tira a vida dele. E então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou o caco para com ele raspasse. Então sua mulher lhe disse, ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, louca, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Outra profundidade que temos que entender, que nessa vida você tem que se preparar para receber o bem, mas também está preparado para receber o mal. Uma coisa que quase todo mundo tem medo, mas ela é real, a morte. Quem vai ser o próximo aqui de que talvez eu vou celebrar o funeral? Quem será o próximo? Será que vai ser o meu funeral? Será que vai ser o funeral de alguém? Que isso? Você está querendo que alguém morra? Não interessa isso, irmãos. Até porque eu não creio. Aquele que é filho de Deus, aquele que teme a Deus, não tem macumba, não tem feitiço. Para mim não tem esse negócio de arruda, não tem gato preto. Para mim não tem negócio de escada. Com a palavra lançada. Não existe isso para quem teme a Deus, não existe. Existe sim a permissão, a vontade de Deus. Você crê nisso ou você crê em tudo que está aí? Nas mandingas, em todas as coisas que quase todo mundo acredita. Mas no controle, na vontade de Deus, parece que ninguém acredita. Então diz ainda, ouvindo pois 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, perdeu tudo. Chegaram cada um do seu lugar, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Sofá, o Naamadita, e combinaram de ir junto a condoer-se dele e a consolá-lo, e levantando ele de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz, choraram. Cada um rasgando o seu manto, lançava pó sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites,
e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então eu aqui sofrendo, imagina aí eu ficar aqui 7 dias sofrendo, você ficar na minha frente, você junto comigo 7 dias e 7 noites. Você não tem uma palavra. Já viu quando alguém morre e aí você chega lá no enterro, tá aquela pessoa enlutada, tá mal, às vezes você não tem palavra, você não tem o que falar. Dá para sentir o que aconteceu com Jó? E os seus amigos? Diz a palavra, não podemos acrescentar, que eles não se pronunciaram durante 7 dias e 7 noites. Amados, aonde nós queremos chegar com essa palavra? Ele propõe que ele ama mais a si mesmo. Então, quando permitiu tocar, que Jó falido, enlutado, um corpo agora doente, cheio de pus, mal cheiroso, não dormia, não comia, ficou magro, era só pele e osso. Na dor, ainda vem a mulher, ainda fala aquela palavra ainda, mas diz a palavra que ele não pecou. Ele servia não pelo que Deus tinha para dar. Ainda fala no versículo 11 que ainda veio os amigos para falar aquelas palavras contra ele. Talvez chamaram ele de adúltero. Você pecou. Você é ladrão. Você roubou dinheiro de órfãos e viúvas. Ficou rico por roubar. E ele fez talvez o que muitos fariam, ou no mínimo, todo mundo que está aqui hoje, todo mundo está aqui, não tem como citar o nome de todo mundo aqui, pelo menos passar pela nossa mente, passaria, se tivesse um Jó diante de nossos olhos. Esse cara fez alguma coisa de grave. Duvido, vamos ser honestos, duvido. De repente você não falaria, mas talvez você pensaria em alguma coisa. Irmãos, e na verdade o que aconteceu? Ele fez, talvez o que nós faríamos. 16 vezes ele perguntou para o Senhor, 34 vezes ele se queixou com o Senhor. Não teve nenhuma resposta. E o silêncio de Deus, eu acho que é pior do que qualquer coisa. Noé experimentou isso. Moisés experimentou isso. Davi, quando teve a possibilidade de talvez do Espírito de Deus apartar dele, ele experimentou isso. Ele experimentou o silêncio de Deus. Financeiramente ruim, a saúde péssima, casamento péssimo, cadê os filhos? Não tinha mais, as amizades perdeu tudo, o cara sem força, mas ele abre a boca e diz o quê? O meu Redentor vive. Pelo amor de Deus, irmãos, quem podemos comparar com Jó? Eu estou trazendo ênfase porque isso entrou dentro de mim assim com uma profundidade. Falei, rapaz, será que eu amo a Deus? Porque eu tenho bens, eu tenho casa, né? Eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho irmãos. Eu ainda posso dizer ainda, eu sou amado por tanta gente. E se eu perdesse tudo isso, a minha fé continuaria? Então, amados irmãos, são coisas que a gente precisa avaliar. Deus conversa com Jó e faz a ele
não dá resposta do que ele queria, mas faz a ele 70 perguntas. Ele vai lá, no capítulo de número 38, e começa a falar com Jó. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Perguntou a ele. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu o perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me os seus entendimentos. Diga a ele: quem lhe pôs as medidas, se o que sabes, e o que estendeu sobre ele o cordel? Sobre qual está fundado as suas bases? E Deus vai e fala, e Deus faz um monte de pergunta, e começa a perguntar e a conversar com Jó. Onde você estava? Em que você contribuiu de tudo que eu fiz? Diz a palavra que um jovem chamado Eliú, que era um dos amigos, era mais sábio, até vale até pregar para uma mocidade, um jovem que olhava os defeitos dos adultos, dos mais velhos e dos pecadores e fez diferente. Isso cabe. O rapaz se comportou de forma completamente diferente, mas não é o assunto. Mas aqui ele fala, Jó, ele desconhece verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso, mas um barato vai vir daqui a pouco. Somos fracos diante desse Deus Todo-Poderoso, não temos tanto entendimento, não temos tanto conhecimento. Tanta gente soberba, todo aquele que se levantar para dizer que é mais do que os outros, que é mais poderoso do que os outros, seja lá de religião cristã, evangélica, judaica, ortodoxa, messiânica, seja lá quem for, se levantar que é portador da verdade, sabe mais do que os outros, você pode ter certeza do que eu vou te falar aqui. Não sabe é nada. Quem sabe é o Senhor. Todo aquele que for altivo, se exalta, esse aí mesmo que não sabe nada. Mas todo aquele que se humilha diante da mão potente de Deus, vai receber as revelações de Deus. É tremendo, irmãos, é tremendo. Para mim, temos que estar atentos, porque ele começou a falar para ele, como Daniel 11:32, tão quão grande é o meu Deus. Acho que até louvou isso hoje, eu não sei se louvou. Deus, ele mede as águas com a concha das mãos, ele mede os céus com as palmas. Olha o tamanho do universo. A velocidade da luz, quem criou foi ele. Quantas estrelas existe? Existe mais estrela do que o grão de areia da terra. Olha quantos grãos de areia tem no mar, ali na beira da praia. Então, meus amados irmãos, você pega Jó, capítulo 42 e versículo 2, aí depois que Deus fala tudo para ele, Deus começa a explicar o seu tamanho para ele, ele consegue entender. E no versículo 1, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Toda a situação com Ra-Satã envolvendo Jó era o quê? E Jó respondeu com palavras, era um plano de Deus, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Tudo bem que Jó não sabia, mas ele podia ter confiado, porque a morte não vinha para a vida de Jó. Então, meus irmãos, para mim, como não tem nada que está acima, como nós declaramos, e acaso, azar ou sorte,
Tudo isso você acha que vai se comparar com o plano de Deus, com a vontade de Deus? Todo o nosso conhecimento é limitado diante de Deus. Não sabemos de nada a respeito ainda dos planos. Você acha, pelo que a palavra, alguns personagens já falaram, você acha que Deus já mostrou todo o seu plano? Ele revela, Ele mostra. Mas você acha que você sabe de tudo? Às vezes tem coisa que a gente fala sem entender, e às vezes até a causa que quanto mais às vezes você se dedica, parece que menos você sabe. Porque quando se fala de infinito, a gente está falando é de Deus. Ele que é o próprio infinito. Ele que é o Todo-Poderoso. Agora, interessante. Volta lá no capítulo 1 lá. Volta lá no capítulo 1, quando o próprio Deus fala para ele. Capítulo 1, versículo de número 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Aí depois que ele explicou, e perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Viu aí o versículo 8? Aí Jó responde lá, no capítulo 42, até eu estava falando isso com o Lu hoje, no capítulo 42, no versículo 3, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Temente, reto, fugia do mal, na terra não tinha ali naquele momento ninguém como ele, mas Jó acaba de confessar que ouvia, que conhecia Deus de ouvir falar, mas agora por tudo que ele passou, ele conhecia a Deus, de andar. Jó não tinha o conhecimento total de Deus, oferecia holocausto, sacrifício em prol da sua família, ele tinha temor, fugia do mal. E se Jó, por tudo que ele passou, e ele ainda falou mais, e por isso me abomino, e me arrependo no pó, e na cinza, é reconhecer a tua soberania. Então, por que tanta altivez? Por que tanta soberba? Porque o homem tenta dividir a glória no culto a Ele e a Deus. Porque no seu dia a dia se comporta como se você fosse dono da verdade e o apontamento de pecado das pessoas. Jó conhecia o Senhor de ouvir falar. Olha, em comparação, uma das coisas que a gente pode se assemelhar ao Senhor, eu até postei hoje no meu status, que eu estava vendo isso, meditando, uma coisa que Jó não teve, em favor da vida dele, é quando temos piedade, quando temos amor pelo próximo. Era piedoso, reto e não conhecia como deveria ser a sua vida. Se Jó era esse homem, foi elogiado por Deus, Deus chegou a ser advogado dele. Aí eu quero fazer a pergunta: você realmente conhece a Deus? O que você tem experimentado? O que você tem passado? Só tem recebido benefício? E vem dizer que você conhece a Deus?
Mas de quê? De ouvir falar do que o pastor Homero pregou, de que fulano pregou, mas de que com ele andar. Aí diz a palavra do Senhor: o cativeiro dele foi mudado. O cativeiro foi mudado por completo. Entendeu? É tipo aquele mineiro, né? Você conhece o mar? Não. Eu sou doido para conhecer o mar. Aí o mineiro veio no Rio de Janeiro, foi ali na Praia da Luz para conhecer o mar. Aí quando chegou ali, ele pisou ali na Praia da Beira, sentiu as águas, onde Gustavo botou os pés ali naquela lama, onde David botou os pés na lama. Por que eu fiz isso com os dois? Em homenagem ao Luiz Carlos Marinho, em memória, falecido meu pai, que me criou, que ele me botou lá, botou com os pés na lama e falou: você nunca esqueça da onde você saiu. Por isso que eu botei meus filhos também com o pé na lama lá na Praia da Luz. Mas vamos ao mineiro. Aí o mineiro botou o pé ali na água e saiu, pegou o celular e ligou para a família: olha, eu conheci o mar, a praia, agora eu conheço. Tinha um pescador do lado. Aquele homem chegava a estar muito bronzeado, pele descascada, unhas sujas, os pés calejados do mar. Entendeu? Aquele homem ouviu e chamou ele para conversa. Falei: moço, você não conhece o mar. Você não sabe o que é enfrentar as ondas. Você não sabe o que é uma tempestade no mar. Você não sabe o que é pescar. Você não sabe o que é um naufrágio. E aquele mineiro ouviu as palavras. Sabe para quem é essa palavra? Dessa história do mineiro no mar, esse pescador? É para nós. Será que você conhece o mar revolto? Você conhece as tempestades? Você conhece mesmo? Você conhece a Deus? Quando lembram do missionário no campo, pessoas que morrem rindo, meu Redentor vive, dando a sua vida para a pregação da palavra. Vai pregar onde que não pode ser pregado. E esse conhece o mar revolto. Nós, será que conhecemos? Pastor, então, qual é a solução? Ninguém vai ser perfeito, ninguém vai alcançar? Mas se esforce. Eu vejo a palavra falando a todo momento: tenha bom ânimo, se esforce, não pare. Não se prenda nas coisas. Antes de dormir hoje, declare o seu amor para Deus. Fale: Senhor, eu quero te amar independente do que o Senhor me dê. Tem gente hoje colocando para Deus, determinando o que Ele tem que dar. Para concluir, olha o mar, essa experiência. Vamos levar a vida inteira sem conhecer na profundidade a Deus, mas eu tenho que procurar conhecer a Deus. Eu tenho que ter minhas experiências com Deus. Deus é um ser inesgotável. Confessou o homem reto
justo, temente, só conhecia Deus de ouvir falar, e Deus elogiou ele, falou que na terra ele era o melhor. Mas como Jó se tornou depois de tudo isso que ele passou? Hein? Um homem ainda maior em Deus. E a história é tão linda que fala que Deus ainda repreende os seus amigos, fala, vai lá, se desculpa com ele, porque Jó ainda vai botar a mão na cabeça de você e vai orar por vocês. E diz a palavra, ainda leva os novilhos as coisas todas, mas fala em Jó 42, versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto tantos conheceram, e comeram com ele na sua casa, e conheceram dele, e consolaram de novo todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois e 1000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhos, e chamou o nome da primeira filha de Gemina, e assim vai o nome dos filhos. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e filhas de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. O que veio em dobro para a vida de Jó, mas antes ele primeiro teve que conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas de que com ele andar. Se acontecesse tudo de novo com Jó, com certeza agora ele estaria mais preparado ainda para passar. Eu queria fazer uma oração, convidar os irmãos para se colocar de pé, você que vai ouvir essa palavra, para que a gente possa ser mais firmes, mais sólidos, fundamentado na raiz. As pessoas hoje estão se odiando, estão abandonando, estão gradeando, ou quando não recebe algo, a condição sua financeira tem acabado com a vida espiritual que você deveria ter. Mas eu quero orar em prol disso. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, venha fortalecer a vida desses irmãos. Depois de ouvir a história desse homem chamado Jó, podemos dizer que a nossa vida espiritual é uma vergonha. Somos atribulados, angustiados e passamos por lutas, e achamos que nossas lutas sempre são maiores do que a luta dos outros. Então quero, Pai, te pedir, em nome do teu Filho, que deu a sua vida em sacrifício vivo, para que pudéssemos ter uma atitude diferente diante do Senhor. Como pai, com certeza, quer sempre o melhor para o teu filho, mas o melhor não quer dizer que não venha a ter sofrimento, porque é no sofrimento que nós aprendemos, e que precisamos ser gratos pelo que nós temos, e que devemos entender de que tem provas e coisas que nós estamos passando. Não quer dizer porque você errou ou porque pecou, porque a prova é Deus permitir para que você possa ficar firme, para que você possa buscar mais Ele, para que você possa viver uma vida mais plena, você venha gozar da plenitude de Deus sobre a tua vida. Não é no conforto, não é no consolo, mas é na prova. Então, Senhor, nos ensine a nunca, Senhor, a nunca reclamar, mas que a gente venha declarar que o nosso Redentor, que o nosso Senhor, Ele vive e Ele tem controle de todas as coisas. Pai, assim eu oro pela vida de todos, em nome de Jesus. Amém, amém
e vamos aplaudir ao Senhor Jesus.